E aí, queridos, bom estar com vocês novamente, tá? Nesse vídeo a gente vai falar de diagonal, tá? Do quadrado, do cubo e do paralelepípedo. Só disso, tá bom? Ainda vai existir um outro vídeo com matérias ainda desse capítulo, tá? Mas nesse vídeo vai ser só esse tema aqui, diagonal do quadrado, do cubo e do paralelepípedo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que a gente vai determinar algumas fórmulas para isso, tá bom? Para achar esses caras aqui, diagonal dos três. Tá, e eu vou usar o quê? O que vocês acham? A aplicação, esse capítulo inteiro, né, sobre a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, ora, vou usar Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quadrado de lado L. O que significa quando eu boto L? Um lado qualquer, tá? Pode ser 1, 2, 5, 10, não me importa, só estou chamando de L. E a diagonal traçada que foi chamada de D. E a gente vai ter que determinar uma maneira, uma fórmula, para a gente sempre encontrar D, sem precisar fazer Pitágoras, tá bom? Então vamos lá. Enxerguem ABC como um triângulo, tá bom? Retângulo, tá? Retângulo em B. E quem é a hipotenusa? Quem está oposto a B, né? Que aqui é o D, a diagonal. Então vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? L e L. Então aqui fica L ao quadrado mais L ao quadrado. Legal, vamos lá. Lembra, pensa que L ao quadrado é milkshake. Um milkshake mais um milkshake. 2 milkshakes. E agora, esse expoente vai para o outro lado de que maneira? Índice de raiz, né? Vai para a raiz quadrada de 2 que multiplica L ao quadrado. Vocês lembram como é que a gente pode fazer isso daqui? Multiplicação, posso separar, olha. Raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Por que eu separei? Lembra, qual o índice aqui dessa raiz? Quando não aparece o índice é porque o índice é 2. Perdão, acho que agora vocês estão vendo, né? Perdão. Quando o índice não aparece é porque o índice é 2. O que eu tenho aqui? L ao quadrado. O expoente está igual ao índice da raiz. O que a gente faz? Corta. O que sobrou então na diagonal? O L vai ficar sem raiz e o raiz de 2 dentro da raiz. O que isso significa, galera? Temos uma fórmula? Sim, temos uma fórmula. Pense que você tem um quadrado qualquer, tá? Perdão. E o lado dele vale 10. Quanto que vai valer a diagonal? 10 raiz de 2. Ah, mas e se o lado valesse 18? Ia valer 18 raiz de 2. Ah, eu tenho um quadrado que o lado vale raiz de 5. Se o lado é raiz de 5, quanto vai valer a diagonal? Raiz de 5 vezes raiz de 2. Isso dá raiz de 10. Tá bom? Foi? Então, isso daqui, apesar da gente provar o tempo inteiro e saber fazer, vocês vão acabar decorando. A diagonal do quadrado vai ser L raiz de 2. Agora, vamos para a diagonal do cubo. Perdão, não tinha colocado aqui para vocês, tá? Que deve estar perdido aí. Página 360, essa daqui, tá bom? Me perdoem. Agora a diagonal do cubo, galera. Página 361, tá? Só virar a página. A gente tem a diagonal do cubo bem descrita aí para... Perdão, barulho externo novamente. Vamos lá. Temos um cubo desenhado, tá bom? E temos uma diagonal bem definida, né? Que é essa reta vermelha. Percebe-se que ela vai de uma face, da face frontal até a face oposta, tá bom? E ela atravessa todo o cubo, né? De baixo a cima ou de cima a baixo, tá bom? Isso aqui é um exemplo, BG, para quem deve estar com dúvida. BG não pode ser diagonal do cubo, tá? Ela não atravessa o cubo de cima a baixo de faces opostas. Isso aqui é uma diagonal do quadrado, né? Se vocês enxergarem bem, né, tentarem só ver essa face aqui, eu só estou fazendo a diagonal de uma face. Aqui não, eu estou atravessando as faces, né? Eu atravesso a primeira face, as laterais e vou até a face oposta à minha, né? Onde eu comecei, tá bom? É bem diferente, tá, galera? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, tá bem definida. Como é que a gente vai poder calcular esse cara aí? Ó, Teorema de Pitágoras, né? É o nome do capítulo, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Vou definir a minha altura, olha pra cá. Passar o lápis bem mais grosso. E a minha base, olha aqui a minha base. Será que eu fiz um triângulo retângulo? Pergunta, e aí?
Tô definindo aqui, tô tentando deixar, tá, mais espesso para facilitar a visualização. Quem seria a minha hipotenusa? A minha própria diagonal, tá bom? Foi, galera. Quem seria a altura aqui? O lado do cubo, né? Vamos lá, e aqui embaixo? Se é um cubo e todas as faces, todos os lados são iguais, qual é a distância aqui? Eu estou falando aqui de HF, tá bom? Pensa que a gente tem aqui a base é um quadrado, de lado L, tá? Quanto que vale a diagonal? A gente acabou de aprender. Diagonal de um quadrado de lado L vale L raiz de 2. Sempre. E agora, vamos calcular essa diagonal aqui por Pitágoras, tá bom? Aqui faz um ângulo de 90 graus. No cubo, né? Ou nos quadrados, se você for colando quadrados, né? O que você sempre vai ter? As faces, elas sempre fazem 90 graus, tá? Uma com a outra. Essa face BC faz 90 graus com a face... Perdão, a face BCFG faz 90 graus com a face ABCD, com a face aqui de cima. Então, esse triângulo aqui dentro que eu desenhei, ele é retângulo. Vamos lá, quem é a hipotenusa dele? D, né? Então, D ao quadrado. Quem são os catetos? Um é L, a altura do próprio cubo. E o outro? É a base. A base é a diagonal do quadrado. Então, aqui vai ser L, raiz de 2, todo mundo aqui dentro, ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos calcular agora, aplicar isso. L ao quadrado é L ao quadrado. Isso aqui não tem problema nenhum. E agora? Uma multiplicação, temos duas parcelas ao quadrado. O que a gente faz? Eleva as duas ao quadrado. É L ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Aí se fosse raiz de 3 ao quadrado, é 3. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Tá bom? Isso aqui a gente vai aprender a fazer direto agora. E aí, o que a gente vai ter aqui? A diagonal do quadrado é igual a L ao quadrado mais 2 vezes L ao quadrado. 2L ao quadrado. Então, a diagonal do quadrado, vamos lá, quem gosta de milkshake? 1 milkshake mais 2 milkshakes. 3 milkshakes. E agora, esse quadrado aqui, para a gente finalizar, vai para o outro lado em, de que maneira? Índice de raiz, né? O que vai acontecer aqui? Alguma das minhas bases está elevada ao quadrado? Está igual ao índice da raiz? Sim, quem? O do L. Então, o L vai ficar fora da raiz. E o raiz de 3? Continua dentro. Matamos o problema, né? Então, a diagonal do cubo vai ser sempre o quê? O lado do cubo vezes a raiz de 3, tá bom? Então, eu tenho um cubo que a aresta dele mede 10. Quanto que vale a diagonal do cubo? 10 raiz de 3. Mas se valer 5, a aresta do meu cubo, então a diagonal dele vale 5 raiz de 3. É só multiplicar por raiz de 3. E para finalizar, tá faltando quem? Paralelepípedo, né? Então vamos lá. Página 363, galera, para terminar nosso tão amado paralelepípedo, tá bom? Ele é chamado de paralelepípedo reto retângulo. Por quê? As faces são retangulares e fazem 90 graus entre si, tá bom? Então aqui é 90, aqui também é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 graus. Por que ele está falando isso? Para a gente usar o teorema de Pitágoras, para descobrir o valor da diagonal. Então vamos lá. Vou traçar uma diagonal, tá bom? De B a H. Da face frontal à face traseira, do vértice superior ao inferior. E eles são opostos, né? Um está em cima, um está embaixo, e um vê o outro, né? Então vamos lá. Quero descobrir aqui essa diagonal aqui, D. E aí, como é que a gente pode descobrir esse cara? Vamos lá. Traçar aqui a base, vai ser a distância de H até F. E quem vai ser minha altura? Essa distância aqui, de B até F. E ela faz 90 graus com o meu plano, né? Com a minha base. Então, olha só o que eu vou ter aqui, galera. Um triângulo, retângulo. H, F, B de bola. Aqui é a diagonal. Ele deu algumas medidas pra gente? Deu. Ele deu a medida do valor da base do lado do quadrado, que é 4. Se o lado é 4, quanto é que vale a diagonal, galera? Sem choro. Só um minuto.
Perdão, pedi 1 minuto porque a base não é um quadrado, tá bom? Eu vi aqui agora que os lados são diferentes. EF vale 4 e EH vale 3 centímetros. Então, quanto é que vale essa diagonal aqui? Você tem um triângulo retângulo. Um cateto mede 3, o outro mede 4. Com certeza o terceiro mede 5. Então a distância de H até F vale 5, a diagonal, que é a hipotenusa, vale 5. Qual a distância de B até F, ou seja, a altura desse paralelepípedo? Ele não deu BF, mas ele deu EA, que também é a altura, tá? Do paralelepípedo. Ele disse que a altura é 12. E ele está pedindo para a gente calcular quem? A diagonal. Então, viu como para calcular diagonais desses caras, né? Do quadrado, do cubo, do paralelepípedo, o que a gente usa? Teorema de Pitágoras. E aí, como é que vai ficar aqui? D ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Isso aqui vai dar 169. Então, D ao quadrado é igual a... Vou até tirar o quadrado, tá? Vou passar logo a raiz para o outro lado. Então, D vai ser igual a raiz de 169. Portanto, D igual a 13 centímetros. Foi, galera? Só provando, tá? A gente provou a diagonal do quadrado e a diagonal do cubo. E a diagonal do paralelepípedo. Utilizamos o conceito de Pitágoras, tá? Para achar seus valores, para achar a diagonal do paralelepípedo. Tá bom? Não é difícil. Revejam e treinem Pitágoras, né? Criem aí na casa de vocês, vão criando. Eu vou criar um triângulo, que aqui vale 4 e aqui vale, sei lá, 8. Quanto é que vale a hipotenusa? Resolve isso por Pitágoras. Cria você, treina sozinho, aprende a estudar sozinho. Cria você mesmo, tá? Seus exercícios. Essa é a única maneira para se sair bem agora nesse tempo, tá? É começar a estudar mais sozinho, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.